Você já se perguntou quem é o anticristo e como ele pode estar se revelando nos dias de hoje? Olá, eu sou o Vitor, pastor desde 2022 na minha igreja local, aqui em Brasília, Comunidade das Nações. Eu nasci e cresci na igreja e desde a adolescência tenho servido de forma ativa no ministério na minha igreja local. Sou um estudioso da palavra e entusiasta das escrituras sagradas. Antes de entrarmos no tema do anticristo em si, é necessário a gente estabelecer o conceito de Cristo. Sim, isso mesmo, o significado de Cristo. A própria palavra Cristo é uma palavra que muitas vezes não é tão bem entendida. Você aí, sabe o que significa a palavra Cristo? Eu sei. De tanto usarmos a palavra para Jesus, Cristo, o Cristo, acaba que a gente pensa que, na verdade, essa palavra Cristo pode ser simplesmente uma gíria ou um conceito religioso simplesmente. Mas a palavra Cristo, ela é mais do que isso. Jesus, certa vez, estava com seus discípulos e ele fez uma pergunta a eles. Olha, uns dizem que sou um profeta, outros dizem outras coisas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Naquele momento, de forma icônica, o apóstolo Pedro levanta sua voz e fala: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, de bate-pronto, responde: olha, o que você acabou de dizer, você não teve acesso por carne e nem por sangue, mas pelo Espírito de Deus te foi revelado isso. E a palavra Cristo, do grego, do texto original ali, é a palavra Messias. E a palavra Messias nada mais significa do que a palavra ungido. A grande revelação de Pedro para Jesus naquele momento foi dizer que Jesus, você não é só um profeta, você não é só um pregador, você é o ungido, o Messias, o ungido. Mas a palavra ungido também não ajuda tanto a gente no nosso contexto atual para entendermos o significado da palavra Cristo. Porque muitas vezes, quando a gente pergunta a alguém o que significa unção, o que significa ser ungido, a pessoa pode responder simplesmente: ah, ungido é quando a gente está num culto e a gente sente a presença de Deus de uma forma poderosa e aí a gente dá aquela leve chupada de cana, né? Ai, eu senti a unção de Deus aqui nesse lugar. E por mais que a gente possa sentir a unção de Deus e usar isso como um adjetivo para ser algo bom, unção e ungido não significa necessariamente isso. Unção nada mais é do que uma habilidade sobrenatural de fazer algo que antes era praticamente impossível. Unção no Antigo Testamento é muito relacionado com o ato de se apontar reis, se indicar reis. Então, por exemplo, quando Samuel ele vai até a casa de Jessé para ungir Davi, o próximo rei, ele vai ali com um chifre cheio de óleo para apontar quem seria o próximo rei de Israel. A gente tem essa figura no Antigo Testamento da unção muito relacionada com um cargo de liderança, um cargo de realeza, um cargo de ser rei. Unção, no contexto bíblico, era quando o Espírito Santo se apoderava de alguém, tomava aquela pessoa por cima e dessa forma, a partir desse momento, essa pessoa agora ela tinha uma habilidade sobrenatural de fazer algo que ela não conseguia fazer antes. Levando em consideração todo esse contexto que eu acabei de te dizer, a gente também pode entender que para o judeu, o Messias, o ungido, representava não simplesmente um líder religioso, representava o rei pelo qual eles estavam esperando. O rei que iria se sentar no trono de Davi. Para ser sincero, essa palavra ungido e Messias, no tempo de Jesus ali com os seus discípulos, tinha uma conotação muito mais política do que religiosa, como acontece nos dias atuais. Então, quando Pedro diz a Jesus, olha, você não é simplesmente um profeta, você não é simplesmente alguém especial, um pregador, não, você é o Cristo, era como se Pedro estivesse dizendo, você é ungido, você é o rei, você é o nosso rei, o rei ungido. E sim, de fato, Jesus ele era o rei ungido. Acontece que o reino dele não era um reino desse mundo. Você já parou para se perguntar, porque quando Jesus fala que chegou a hora, ele reúne os discípulos e fala assim, olha, chegou a minha hora, e ele vai até o Getsemane, ele começa a ter aquele embate ali, aquela oração com Deus, e ele diz aos seus discípulos, olha, chegou a minha hora, o que eu vim para fazer, eu vou fazer agora. Naquele momento do Getsemane, quando chega ali Judas com os soldados para apontar quem era Jesus, você já se perguntou por que naquele momento Pedro estava com uma espada? Sim, Pedro estava com uma espada e ele até decepa a orelha de um dos soldados. Porque no imaginário judeu, no imaginário de Pedro, muito provavelmente
Quando Jesus fala que chegou a hora dele, ele pode ter entendido que chegou a hora dele tomar o palácio, essa chefia da nação de Israel. E repito, Jesus sim, ele era um rei, Jesus sim estava caminhando para tomar posse desse novo nível de autoridade dentro do seu reino, mas acontece que o reino dele não era um reino natural simplesmente, não era um reino visível simplesmente, mas um reino espiritual. E sim, de fato, ele veio estabelecer o seu reino. E sim, de fato, quando ele morre e ele ressuscita, ele recebe agora uma nova autoridade, ele recebe agora autoridade sobre todas as coisas, ele recebe governo sobre os ombros dele. E sim, de fato, se cumpre o que diz em Isaías, que ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o governo estaria sobre os seus ombros. Então a palavra Cristo, ela traz toda essa conotação política, de liderança, essa conotação que aponta para uma habilidade de fazer algo extraordinário. Entendido o que significa a palavra Cristo, vamos agora entender sobre o que é essa unção. Se eu acabei de dizer para vocês que unção nada mais é do que uma habilidade, uma capacidade sobrenatural de fazer algo extraordinário, eu pergunto para vocês agora, ok, se Jesus ele é o Cristo, se Jesus ele é o ungido, qual era a unção dele? Para que era a unção dele? Qual era a habilidade extraordinária que Jesus estava se referindo como sendo Cristo, como sendo ungido? Para onde apontava a unção dele? E o próprio Jesus respondeu essa pergunta. O próprio Jesus afirmou para que servia a unção que estava sobre a vida dele. Quando ele sai dos seus 40 dias de jejum no deserto, ele se direciona à sinagoga, ele pede o rolo de Isaías, ele abre, e aqui eu estou fazendo uma referência a Lucas 4. E em Lucas 4, a Bíblia fala que Jesus ele pega o rolo e ele começa a declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para... Nesse momento, Jesus começa a explicar qual era a unção dele. Nesse momento, Jesus começa a explicar para que servia a unção que estava sobre a vida dele. E nesse texto de Isaías, podemos ver 4 coisas. A primeira coisa, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Segunda coisa, trazer cura aos quebrantados de coração. Terceira coisa, trazer liberdade aos cativos. E quarta coisa, declarar o ano aceitável do Senhor. Declarar o ano do descanso do Senhor. Nesse momento, antes de começar o seu ministério, Jesus ele já fala e já explica para que servia a unção que estava sobre a vida dele. Para onde apontava a unção que estava sobre a vida dele. Então, vamos recapitular até aqui. A palavra Cristo significa Messias, que significa ungido, e a unção significa uma capacidade sobrenatural para fazer algo extraordinário. E a capacidade sobrenatural de fazer algo extraordinário que estava na vida de Jesus era, em Lucas 4, de acordo com o texto de Isaías, para declarar boas novas aos pobres, para declarar cura aos quebrantados de coração, para declarar liberdade aos cativos e para declarar o ano aceitável do Senhor. Então, até aqui, a gente conseguiu entender o que significa um pouco mais profundamente a palavra Cristo, a palavra ungido. Aqui, então, entendemos que Jesus, ele não é só Jesus, Yahvé Salvador, ele é Jesus, Yahvé Salvador, Hamashia, Cristo, ungido. Tendo todo esse entendimento, a gente pode prosseguir para o anticristo. E a palavra anticristo na Bíblia aparece nas cartas de João, 1 João e 2 João. E eu quero ler especificamente aqui com vocês 2 textos do livro de João. O primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18. E a Bíblia diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Por isso, conhecemos que é a última hora. O segundo texto que eu quero ler com vocês está lá em 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual vocês já ouviram falar que haveria de vir e agora já está no mundo. Então presta atenção, nesses 2 textos aqui da carta de João, João está descrevendo que o anticristo já estava no mundo. E que, na verdade, o anticristo ele é um espírito e que ele já estava se manifestando no mundo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o anticristo aqui é colocado como um espírito que se manifesta na vida de pessoas. E para a gente entender um pouco melhor isso, a gente tem que entender como é que é a dinâmica do reino espiritual, da dimensão espiritual. E a gente precisa entender principalmente o conceito de influência versus possessão espiritual, possessão demoníaca. Nós podemos ser influenciados pelos espíritos ou possessos pelos espíritos.
Você pode muito bem ser influenciado pelo Espírito Santo, ou você pode ser tomado pelo Espírito Santo em uma caminhada com ele, em uma jornada onde você convida ele, onde você busca ele, até que chega a um ponto que você se torna possuído pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo. Vocês se tornam um só Espírito. Da mesma forma, você como um cristão pode sofrer influências de espíritos malignos, espíritos demoníacos, às vezes com ideias ruins, com pensamentos ruins. Você pode estar sendo influenciado, mesmo tendo o Espírito Santo dentro de você, você pode estar sendo influenciado por espíritos demoníacos. Só que tem gente que não é só influenciado por espíritos demoníacos. Começam a ter algumas alianças, algumas buscas, alguns pecados, e essa influência deixa de ser uma influência, essa pessoa passa a se tornar uma pessoa possessa demoniacamente por um espírito. Assim como alguém pode ser possesso pelo Espírito Santo, alguém também pode ser possesso por demônio. Ou seja, tendo o entendimento de que o anticristo é um espírito em primeiro lugar, a gente entende agora, em segundo lugar, que esse espírito pode atuar influenciando algumas pessoas e até mesmo tomando posse, possuindo algumas outras pessoas. E eu gosto muito aqui do primeiro texto que a gente leu, porque ele coloca isso no plural. Ele coloca justamente isso no plural. Olha, presta atenção, porque muitos anticristos já têm surgido lá naquela época em que o apóstolo João já estava escrevendo aquela carta. Ou seja, eu acredito realmente que ao invés da gente ficar procurando por alguém que vai ser o anticristo, a gente tem que entender toda essa dinâmica. O anticristo, na verdade, é um espírito que influencia muitas pessoas e de algumas pessoas ele pode até tomar posse, possuir essa pessoa. Tendo o entendimento do que é Cristo, a gente tem o entendimento do que é também o espírito do anticristo. O espírito do anticristo nada mais é do que anticristo, anti-unção, anti-unção de Jesus. Ou seja, o anticristo nada mais é do que o espírito que atua contra a unção de Jesus. Aí eu pergunto de novo para você, qual é a unção de Jesus? A unção de Jesus foi declarada pelo próprio Jesus ali em Lucas 4. A unção que traz uma capacidade sobrenatural para pregar boas novas aos pobres, para trazer cura aos quebrantados, para trazer liberdade aos cativos e declarar o ano de descanso do Senhor. Entenda que o espírito do anticristo, então, opera principalmente contra a unção de Jesus. Eu gosto muito dessa ideia. Essa ideia de que o diabo não tem problema com o Jesus que não tem poder para mudar a sua vida financeira. Mas o diabo tem problema, sim, com o Jesus que pode suprir todas as suas necessidades segundo a sua riqueza em glória. De que o diabo não tem problema com Jesus que não tem poder mais para curar, mas tem problema sim com Jesus que pode alcançar você hoje, aonde quer que você esteja, e trazer um milagre sobre a sua vida, um milagre de cura, cura de alma, cura de espírito, cura física. O diabo não tem problema com Jesus que não traz liberdade para você, um Jesus que deixa você preso nos seus vícios, mas o diabo tem sim um problema com um Jesus que é poderoso para te livrar de todo e qualquer vício. Somos livres porque foi para a liberdade que Jesus nos chamou. E por fim, o diabo não tem problema com Jesus que não tem poder para te dar descanso, para dar descanso para a sua alma, mas o diabo tem sim problema contra um Jesus que diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Para todas essas coisas, o diabo, o inimigo, se manifesta com o espírito do anticristo. E, sinceramente, é muito engraçado que se a gente tem esse entendimento sobre o anticristo, anti-unção, contra a unção de Jesus, é possível a gente observar que, na verdade, muitos dentro da igreja, inclusive, operam debaixo desse espírito. Não, Jesus ele é poderoso, mas ele não faz essas coisas mais, Jesus ele não opera milagres mais, Jesus ele não faz nada disso mais. É muito doido de pensar que pessoas dentro da igreja podem estar debaixo da influência do espírito do anticristo. Depois de tudo isso que eu apresentei para você, eu quero propor para você que talvez ficar procurando quem vai ser o próximo anticristo, quem é o anticristo, pode ser na verdade uma bobeira, tendo o entendimento, na verdade, de que agora o anticristo é um espírito e ele já está no mundo desde a época de João, contra a unção de Jesus, e ele se manifestava influenciando pessoas e até mesmo possuindo pessoas. E da mesma forma como era no tempo de João, é no tempo atual também. O espírito do anticristo, ele está presente. Ele está presente no nosso meio, ele está presente na nossa cultura, e ele se manifesta de diversas formas, às vezes de uma forma de influenciar a nós mesmos cristãos, ou até mesmo possuindo pessoas e tocando agendas importantes para ele à frente. Obviamente eu não estou dizendo que não pode ter uma pessoa que é muito possuída pelo espírito do anticristo.
assim como existem pessoas que são mais possuídas pelo Espírito Santo do que as outras. O que eu estou dizendo é que eu acredito que é a gente ficar tentando descobrir quem é o próximo anticristo. É esse líder político? Ah, é esse líder religioso? Ah, não precisa. A gente pode parar com isso. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado de toda essa reflexão e se você gostou, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal para ter mais conteúdos assim, curtir esse vídeo e comentar aí se você tem alguma dúvida, se você tem alguma discordância, fica à vontade. Um grande abraço. Tchau, tchau.